Hello, hello Peter, olá Beth, imenso prazer, nice to meet you. Muito obrigada, Beth, por estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Esse painel do Conexões Atlânticas é para a gente falar um pouquinho da trajetória da Beth Rose nesses 40 anos de carreira literária. O Peter Reis também é autor, e acompanha a Beth nessa trajetória, porque ele também é coautor de alguns livros junto com a Beth, e a gente vai conversar um pouquinho, cada um vai contar um pouquinho da sua experiência nessa trajetória. Eles estão participando de diversos eventos nos Estados Unidos, vieram a Portugal também para a Feira do Livro, para eventos também aqui no Palácio Baldaia, foram a Setúbal na Biblioteca Municipal. Enfim, a Beth e o Peter são dois autores incansáveis, trabalham com literatura infanto-juvenil e tem uma própria editora deles, mas também trabalham com diversas editoras no Brasil, tem mais de 5.000 livros editados, espalhados pelo mundo, tem na Colômbia, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem livros em Portugal. E o nosso trabalho no Conexões Atlânticas é justamente esse: fazer essa ponte, divulgar os autores, fazer com que as pessoas conheçam. Claro que a Beth está sendo sempre muito atuante nos eventos literários, nas feiras literárias, principalmente no virtual também, através da Underline Publishing, com a Nereide Santa Rosa, que vai participando também aqui do painel com a gente. Mas esse a gente resolveu fazer especial, porque são 40 anos de trajetória. Parabéns, Beth, por essa sua carreira literária. Peter, também sempre acompanhando. Eu vou ler um pouquinho do trecho da biografia da Beth, depois a Beth vai falar um pouco dela, e depois eu passo a palavra ao Peter, e eles interagem entre eles também, tá bom? Então, para a gente conversar sobre Beth Rose, que foi nascida na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, atualmente mora nos Estados Unidos, recebeu prêmios literários de poesia no Brasil, de literatura infantil nos Estados Unidos e na Itália, entre outros. Entre 2016, recebeu o Brazilian International Press Award da Literatura e Cultura nos Estados Unidos por sua contribuição na literatura e cultura brasileira. Recebeu a medalha Machado de Assis e diversos outros prêmios literários. Seus contos infantis foram publicados na China, em Israel, na Itália, na França, antiga Tchecoslováquia. Possui cerca de 20 títulos editados no Brasil, nos Estados Unidos e 2 na Colômbia. Seus livros são destinados ao público infanto-juvenil, como eu falei, e nos Estados Unidos ela criou, juntamente com seu esposo, Peter Reis, a editora Sem Fronteiras Press. É membro da American Organization of Teachers of Portuguese, do Centro Cultural Brasil Estados Unidos na Flórida, do Brasil Envelope of the Arts em Nova York e da Academia de Letras e Artes Buzianas, em Búzios, no Rio. Representante também nos Estados Unidos da Rede Sem Fronteiras do Brasil, é membro da Academia de Letras e Artes Lusófonas, na Suíça, e também da Associação Portuguesa de Poetas. Beth, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória e depois o Peter vai falar um pouco sobre a caminhada dele também. Seja muito bem-vinda, Beth. É um prazer estar aqui com vocês, e 40 anos passaram-se assim rapidamente, né? Eu não esperava seguir a carreira de escritora, porque eu sou formada em economia pela UFRJ, né, no Rio de Janeiro, trabalhei em comércio exterior, mas eu sempre fiz, paralelamente, poesias. Eu comecei a escrever poesias no vestibular, que era um exame que se fazia para entrar na universidade, e, como eu falei, eu estudei economia. Então, eu estudava química e eu não gostava muito, aí para desabafar eu escrevia poemas, eu tinha umas colegas também que, lá desse cursinho de vestibular, que nós trocávamos poesias e estudávamos juntas, e aí, aos pouquinhos, eu fui participando de concursos de poesias, tive alguns prêmios, concurso de cartas de amor, que a minha mãe descobriu, que foi pela Associação Maranhense do Rio de Janeiro,
E depois eu comecei a publicar na revista da Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil, porque eu trabalhava na Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, que era no mesmo edifício. E eu sempre mandava uma poesia, eles publicavam. Aí a pessoa, que era o Raul, que fazia editor da revista, ele falou, por que não faz um livro? Aí ele me ajudou, ele trabalhava na edição da revista, e aí saiu o meu primeiro livro, em 1982, o Bolas de Sabão de Poesias. Teve lançamento muito bom lá na Associação desses Antigos Funcionários do Banco do Brasil, e eu sempre fazendo minha literatura, comecei como poeta, e trabalhando, comércio exterior, etc. Então, depois, teve o boom da literatura infanto-juvenil no Brasil, e aconselhada por um colega, o escritor Reinaldo Valinho Alvarez, que era poeta, fazia literatura infantil, falou, por que você não escreve poesia, literatura infanto-juvenil? E eu achava que era um mundo infantil, um mundo da imaginação, que eu poderia ser poética, né? Fazer poesia através desse mundo e da fantasia, da imaginação, e foi editado em 1984 o Robinho, o Robozinho e Outras Histórias. Esse Robinho, o Robozinho, são 5 histórias. A primeira história, o Robinho e o Robozinho, ele foi traduzido para o chinês e foi publicado numa revista infanto-juvenil na China. E em hebraico, também publicado numa revista infanto-juvenil em Israel. E depois o Tempo de Brincadeira, uma outra história, foi adaptado para teatro por mim e pelo Flávio Freitas e ficou em cartaz no Rio de Janeiro, em 1987. Então, eu comecei essa trajetória. Em 1986, com aquele projeto das Diretas Já, o Tancredo Neves foi eleito presidente, mas ele não assumiu porque ele morreu antes de assumir, e eu fiquei muito emocionada e escrevi para o público infanto-juvenil a vida dele. Tancredo Neves, gente para a gente lembrar e relembrar, em 1986. Depois eu fui morar em Israel. Quando eu voltei, em 1988, foi editado o Diário de uma Jovem em Israel. Aí em 1991, eu vim morar nos Estados Unidos e eu trouxe um texto que era o Coração, na época era o Coração à Procura, o Coração Sem Dono no País das Trevas, que foi editado, nós criamos em 94, eu e Peter, a editora Sem Fronteiras Press, e lançamos esse livro bilíngue. O interessante é que foi para um português de Portugal e vendemos para a comunidade portuguesa e brasileira nos Estados Unidos. Então, esse saiu em 94. Depois, eu comecei a escrever, demos uma parada, porque nós casamos em 94, não foi mesmo? E aí depois nasceu nosso filho em 97, e aí depois, para comemorar os 500 anos de descobrimento do Brasil, lançamos, no ano 2000, mais ou menos, 2000, o Stone Spirit, que foi pela Sem Fronteiras Press. E aí nós começamos a muitas feiras internacionais, muitos eventos, e começamos a vender direitos e editar em outras línguas. O que aconteceu é que o Stone Spirit saiu com o título O Sonho do Guerreiro, pela editora Melhoramentos no Brasil, porque foi na Bienal do Livro de São Paulo. E depois começamos a editar outros títulos. Nós temos 5 títulos em inglês, é o Stolen Spirit. Fizemos a versão em inglês daquele livro do coração que eu falei, que saiu com o título de A Heart Alone in the Land of Darkness. Depois saiu Annabelle, A Child on the Way. Ele está em e-book também em português, na Amazon. Annabelle, uma criança a caminho. E tem o Without Words, que é sobre uma criança imigrante brasileira tentando se adaptar nos Estados Unidos. Essa foi pela Sem Fronteiras Press, mas aí a Underline Publishing editou em português com o título de 100 palavras. Temos também Two Continents for Generations. Depois o Peter pode falar mais sobre isso tudo, mas estou falando assim mais resumidamente, que nós fomos até a Polônia, porque é baseado na minha família que saiu da Polônia e foi para o Rio de Janeiro.
é Dois Continentes, Quatro Gerações. Nós vendemos direitos para a editora do Brasil, que editou com esse título, e depois a editora na Colômbia, Pan-Americana Editorial, também editou em espanhol, Dos Continentes, Quatro Generações. Então, tem três edições do mesmo título, tá? E do mesmo livro, né, em português, inglês e espanhol, por três editoras diferentes, que é a Sem Fronteiras Press, a Editora do Brasil e a Pan-Americana Editorial. Depois, fomos esse livro foi a entrevista que eu fiz com a minha tia, que ela foi da Polônia para o Rio de Janeiro com 16 anos. Ela faleceu em 2020, com 98 anos, e nos contou um pouco a história. É um misto de uma novela, um romance, ficção e realidade. Além desse livro, nós temos, depois me disse, eu esqueci, porque é tanto livro para falar, né? Nós editamos vários, porque eu saiu recentemente pela Underline Publishing, O Gato que é Gato Empina o Rabo, a versão em português da AutoWords, tem palavras, e também saiu saiu o Passamundo. O Passamundo é um livro bilíngue, em inglês e português, que é a minha trajetória como poeta desde os anos 80, minhas poesias até os dias de hoje. O Passamundo de World Goes On, já que eu comecei como poeta, a minha carreira. Então, deixa eu ver se eu não me esqueci de... São tantos livros, né? E nós vamos agora publicar... Nós temos o livro Temos de Encontrar o Frog, que saiu em espanhol pela Pan-Americana, em português nós temos a editora Dimensão, que editou 2 títulos nossos em português, Um Coração à Procura de Abrigo, e Temos de Encontrar o Frog. O Frog é por causa de um bicho de pelúcia que o nosso filho, Luiz, perdeu, e aí os pais ficam doidos, querendo dar muitas coisas para os filhos, para o filho único. Então, aí alguns dos nossos livros são baseados em histórias reais, e outros não, como O Coração foi uma história bem assim da minha imaginação, O Coração à Procura de Abrigo, né? Então, às vezes, um título tem 3 línguas ou 2 línguas diferentes, e vai sair esse livro pela Underline Publishing, Gotta Find Frog, ano que vem, em inglês. Então, já tem espanhol, português, vai sair em inglês. Então, tem vários, né, títulos. Então, nós divulgamos muito em escolas, nós tivemos o livro Temos de Encontrar o Frog adotado, entrou no programa do governo, nas escolas públicas do Brasil, algumas escolas na Flórida e Miami também utilizam nossos livros, e como Dois Continentes, Temos de Encontrar o Frog, outros livros, eu visito escolas, trabalham com nossos livros, e também em Bogotá nós visitamos escolas que adotaram o nosso livro, Frog, né? E vários... é um trabalho de 40 anos para falar em poucos minutos, né? Mas eu acho que o Peter pode agora complementar e falar um pouco dele. Não é, Peter? Bom. Thank you, Adriana, for having us here. I have a background in theater, but originally it started off in film. I was born in Berkeley, California, in the San Francisco Bay Area. And when I was in the 4th grade, around the age of 10 or so, one day I was in a special school, and a person showed up with a 16 millimeter movie camera, and we made a movie. Us kids, we made up a story and made a movie. And from that time on, I became interested in film. And then I received a Super 8 movie camera when I was in the 5th grade, and I started making movies with my friends. And the process of doing that got me very interested in film, and also I started learning a little bit about how to tell stories. I stayed interested in film during the time that I was living in California, and then by the time I was in high school, I also started getting involved in theater. And originally I was interested in working backstage with stage lighting in California.
By the time I left California when I was 16, I had started volunteering for a theater at UC Berkeley, which had a more professional theater. And I mentioned that because I then went through a big life change when I was 16. I moved from California to upstate New York in Saratoga Springs. Well, there was nothing going on with film in that area, but there was theater. My mother was a professor of English at Skidmore College, and I was still in high school, but I got involved with the theater department at Skidmore College while I was in high school. I kept working backstage. I was interested in stage lighting. And then I started, by the time I was getting out of high school, I began to work professionally in theater, starting off with an opera company, Lake George Opera, which is north of Saratoga Springs. I worked professionally during my college years. I worked for the Santa Fe Opera Company, which is in Santa Fe, New Mexico. But I was getting to a point where I started getting interested in writing, which I did while I was at Skidmore College because I became a student there. And during the time I was in college, I began to think, well, I don't know that I want to be working backstage in theater for the rest of my life, but writing was interesting me. And so I started thinking about playwriting. By the time I got out of Skidmore College, I kept working. I worked as a carpenter at Capitol Repertory Theater in Albany, New York, but I was interested in pursuing playwriting. So I then started working towards getting into graduate school, and I started to write plays. This is in the mid 1980s at this point. By 1985 or so, I had written my first play and started doing play readings in the Albany, Saratoga Springs area. But I was also trying to get into a graduate school for dramatic writing. I was accepted into New York University by 1987. So then my life started to change again. I was back and forth between New York City and Albany, New York, and I went to school at NYU to study dramatic writing. New York University has one of the best film departments in the country, and the dramatic writing department was a spin-off from the film department. So I learned both playwriting and screenwriting, but more emphasis on the craft of storytelling. Then by the time I graduated from New York University, I decided to stay in New York City permanently. And I was then wanting to pursue playwriting primarily. I started working for a theater company called Soho Repertory Theater, where I was their literary manager. So I started reading plays and evaluating plays and was seeing a lot of theater at that time and working on my own work. I was doing readings of my plays in New York City at that point. Then another big life change happened when Betty and I met. That happened to be in 1993. And when Betty and I met, I had not really thought about pursuing being a children's writer, but Betty already was. And as Betty mentioned, we started seeing each other, and then within a few months, really, we published the bilingual edition of her story, A Heart Alone in the Land of Darkness. It was a bilingual book, and there were some illustrations that she had already, and we pretty much just published the book as is. It was Portuguese from Portugal, as Betty mentioned. And that book really had a profound change on the direction we would take, because after that book was published, this was 1994, we started selling the book at like the Brazilian Independence Day in New York City, Brazilian Independence Day in Newark. We also started going to book fairs. We went to Bologna Book Fair. We went to Book Expo America with this one book. And that book really made us begin to understand
what the market might be, because it was a bilingual book, we started discovering the interest in the book because of that. We also, with that book, started visiting schools in New York City. I think we probably visited Miami at that time too. And then we were married by 1994, and then we moved to Fort Lee, New Jersey, and then our son was born. And then after our son was born, as Betty mentioned, in about the year 2000, we started to change because we produced our book Stolen Spirit. Stolen Spirit was really the beginning of the direction we would take. The reason for that is because in producing the book Stolen Spirit, which was done for the 500th anniversary of the Portuguese arriving in Brazil in 1500, we really wanted to enter the mainstream American market. So we spent time studying about how to produce a book that would be appropriate for bookstores in the United States, appropriate for libraries, and so forth. So we learned all the technical side of really publishing a book, uh, for the mainstream market. And in doing that, we also started thinking a lot more about how to market the book. We continued to go to book fairs. We went to Bienal do Livro, which we had, I think, did before, but we certainly did with Stolen Spirit. Because we went to some of the book fairs we did, that led to us getting, for instance, Stolen Spirit was published by Editora. I'm sorry, it'll come to me in a moment. But anyway. Peraí, ligar. Editora Melhoramentos. Editou com o título de O Sonho do Guerreiro. Yeah. So what happened was, because we were going to the book fairs, we met the people from Panamericana and Guadalajara Book Fair, na feira de Guadalajara, nós vendemos direitos, 2 títulos para a Pan-Americana, 2 continentes, 4 generações, e temos que encontrar a Frog. So we produced Stolen Spirit with the idea of the mainstream market in mind, and how to produce a book that would sell at Barnes and Nobles and Borders and other distributors, that would be acceptable to distributors and wholesalers. Baker and Taylor, for instance, which is one of the biggest wholesalers in the world. And after that, as Betty mentioned, we did a new version of the book A Heart Alone in the Land of Darkness. We also produced the book Without Words. And in doing Stolen Spirit, A Heart Alone in the Land of Darkness, Without Words, and also Annabelle, and so forth, we were trying to team up with Brazilian illustrators. So Graça Lima did both Stolen Spirit and she did A Heart Alone in the Land of Darkness. And both of those books visually are very different from each other. We thought Daniel Azulay would be interested in the subject of Without Words because Daniel used to do workshops in which he taught children how to draw. And because of the story, because of what that story is about, we thought Daniel would like the story, and he did. And he designed and produced that book with us. Eliardo França também. Yeah, and then Ilia França for our book Annabelle, A Child on the Way. And again, all of them are different. Graça Lima, Daniel Azulay, Ilia França, they have very different styles. And so we tried approaching illustrators whose work we thought might work well with the subject of our stories. So, and then we also, when we did the book Two Continents, 4 Generations, in that book, which was based on Betty's family leaving from Poland in 1939, just before Nazi Germany invaded Poland, to go to Brazil. In that book, Betty interviewed her aunt Esther, who remembered the trip. She made the trip when she was 16. And so we got a lot of information about what happened. This was the story of Betty's father, his 2 sisters, their mother. And then his father had left Poland about
3 years before the rest of them did. And again, they just got out of Poland days before Nazi Germany invaded. We wrote the book. We started researching it in 2002. We went to Poland and researched not only the trip that they did, we kind of redid the trip they did from the town of Piatski up to Gdynia, where they took Poland. We did the same route that they took because we wanted to see what that was like. We visited the town that Betty's father and his family were born in, and we researched the effects of the Holocaust in that area. And all of that helped us to create the book, Two Continents, Four Generations. And then with that book also, because we were going to book fairs like Guadalajara and also Book Expo America, we had contacts with the people from Panamericana in Colombia. They were interested to produce that book in Spanish. And when they published that book in Spanish, we also arranged to produce the same book that Panamericana created in English. So we had both books. We printed them back to back on the same printing. So that book, we then had both English and Spanish for that book. And then later on, Editora Brazil published their own version of Dos Continentes, Quatro Generações in Brazil. But again, the book was designed differently in that case. So to summarize, the work that Betty and I did, we did some of these books on our own, but then we reached a point where publishers started producing our work in Portuguese, Spanish, and so forth. And eu também tenho em italiano, né? Que eu ganhei um prêmio com o Robinho Robozinho, publicou numa coletânea da Acima. Então tem várias da Acima, é uma editora lá na Itália. Então, e aí entrou também que eu conheci a Rede Sem Fronteiras, né? E nós estamos participando sempre da Feira do Livro de Lisboa e fomos participar esse ano, né? E ano passado também, e também com a Adriana em vários eventos em Portugal, né? Nós podemos falar sobre esses eventos, né? Nós fomos lançar livro, fazer uma pequena apresentação no Palácio Baldaia, na Biblioteca de Setúbal, e visitamos uma escola, Externato Dom João VI, né? E falamos com as crianças e lemos histórias. E então foi muito bom esse intercâmbio que a gente vai para vários países, e agora com a Infinita Adriana e com a Rede Sem Fronteiras, nós estamos agora sempre em Portugal, né? E participando da Feira do Livro de Lisboa. Esse ano fizemos mais além da feira, que fizemos o Baldaia e o colégio e a biblioteca de Setúbal, mas ano passado foi só a feira, porque foi ainda meio por causa da pandemia, não é verdade? Então, foi uma experiência muito interessante. Essa experiência internacional nós aprendemos muito, né? E estamos divulgando o nosso trabalho aí pelo mundo afora, né? Agora eu estou eu estou em Miami e o Peter está em New Jersey, mas ele vai chegar em Miami, porque nós vamos participar da Miami Book Fair, vai ter uma feira de livro em Miami. E eu estou visitando escolas aqui também em Miami. Yeah, we participated in the Miami Book Fair in the past, but it's been a long time, so we're looking forward to exhibiting with Underline Publishing. Nós estamos dividindo o stand com a escritora Maria Vilela Jorge, com Underline Publishing, porque eu já participei da Feira do Livro de Miami, mas não com stand assim. Eu já participei nos pavilhões de países, que tinha o Brazilian Pavilion, que quem organizava era o Centro Cultural Brasil USA, Adriana Sabino, e agora não tem mais esses pavilhões de países. Então, eu já participei também autografando com a Pan-Americana Editorial o livro em espanhol,
e já participei como autora e tudo, mas agora vai ser mais uma editora-autora. Vai ter autógrafo e vamos ficar lá no stand com a Underline Publish. A parceria. E aproveitando também isso tudo que a Beth está contando, e o Peter também, aqui em Portugal, eles não estão presencialmente, mas os livros deles estão. Então, o Peter contou um pouquinho, a Beth falou um pouquinho do Passamundo, do livro dela de poesia, o Peter falou do Dois Continentes, da história, né, de tudo que tem inglês e tem português. Depois foi falado também do Gato que é Rabo, que também é um livro que é feito pela Underline Publishing, Os 100 Palavras, né? Então, todos esses livros da Beth, do Peter, estão aqui. Temos o prazer de encontrar o Frog, que Beth falou que vai vir a versão agora em inglês, Um Coração à Procura de Abrigo, na versão português e na versão em inglês, Annabelle, na versão em inglês, Story Spirit também na versão em inglês, e o Without Words também está aqui com a gente. Então, quem quiser adquirir os livros da Beth e do Peter em Portugal, é só entrar em contato com a Infinita. Eles estão fazendo um trabalho magnífico, espalhando muitas histórias fantásticas, ensinando as crianças um pouco de cultura, toda essa trajetória de vida deles, caminhando juntos, né, para promover a literatura, a cultura, principalmente infanto-juvenil, é admirável. Então, eu quero dar os parabéns, Beth, congratulations, Peter, parabéns por essa caminhada de vocês dois. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade, eu sei que vocês têm compromisso, agradeço imenso esse tempinho que vocês tiraram, que a agenda é cheia, foi difícil a gente conciliar os horários, e queria dar parabéns por tudo que vocês têm feito. Peter, se quiser dizer mais alguma coisa, também para as considerações finais, e dentro do evento, né, toda a parte de descrição, onde vocês vão encontrar os livros nos Estados Unidos e aqui em Portugal, vai estar tudo na descrição também. E eu só tenho que agradecer, foi um prazer imenso conhecer vocês dois em Portugal. Peter, apesar de falar só inglês, a gente, na linguagem universal, a gente sente, né, esse carinho, essa vontade, esse amor que ele tem pela Beth, pela língua portuguesa, isso é muito importante. E, Beth, também por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, levando a língua portuguesa para os Estados Unidos durante tantos anos, né? São 40 anos nessa trajetória. Então, só tenho que agradecer a vocês dois. Eu vou deixar vocês dois na tela para as considerações finais, e meu muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar com vocês. Então, vocês veem que nossos livros, quem quiser, vão perguntar, né? Onde que podemos ver esses livros? Você já falou que é Infinita em Portugal, já está em Portugal os livros. Agora, nos Estados Unidos, nós temos nosso site, que mandamos para todas as partes dos Estados Unidos, que é o www.semfronteiras.press.com, e tem na Amazon também, mas a Amazon só alguns títulos. E tem também nas editoras do Brasil, no site da editora Dimensão, mas que também tem na Amazon alguns livros nossos, e no site da editora do Brasil, que também tem na Amazon, e eles distribuem em muitos lugares. Outro dia eu fui encontrar meus livros nas lojas americanas online, vários locais no Brasil que a editora Dimensão e a editora do Brasil eles põem lá. E nos Estados Unidos é semfronteiraspress.com, em Portugal com a Infinita, com a Adriana Mairink. E então já cobrimos um pouquinho a Europa, os Estados Unidos e o Brasil, né? Mas quem quiser ainda pode entrar em contato ou com a Adriana ou conosco, né? Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, Sem Fronteiras Press, que é a nossa página mais profissional, porque eu tenho a página pessoal, mas a página semfronteiraspress.com é a página que nós temos muita informação de nossos livros, tanto no Instagram como no Facebook, não é? E é um prazer poder passar. E nós estamos disponíveis para visitar escolas, para visitar, fazer vários lançamentos, inclusive quem
podem nos convidar em Portugal que nós vamos, tá bom? E alguns países da Europa também, que estiverem assistindo, nós podemos estar presentes, tá bom? Agora, Pira. Well, thank you. It's been a pleasure to be here. As Betty mentioned, our website is here. We would always encourage you to visit our website first. It's the best place to purchase our books if you're in the United States, and Amazon is another option outside the United States. E nós temos que fazer o comercial também, porque às vezes, se procurarem os livros, né, tem que conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É importante conhecer nossos livros, né, para conhecer a nossa trajetória literária. Então, muito obrigada. Foi muito importante estar vocês aqui presentes. Tudo de bom. Bom evento em Miami. E até o próximo conexão. Obrigada. Até breve. Sejam muito bem-vindos sempre.